Existe um campo eletromagnético, um campo invisível, e esse campo ele é acessado. Nós temos essa capacidade, essa ferramenta de decisão, de livre-arbítrio. O livre-arbítrio, na minha opinião, ele só tem uma função, é para você decidir em qual campo vibracional você decide estar. Só que o campo que eu desejo estar cria o resultado que eu tenho na minha vida. Esse é o sucesso consciente. É o sucesso consciente. Olá, amigos e amigas do Clube da Transformação, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Sucesso Consciente. Hoje gravado aqui diretamente da Praia do Campeche, nesse condomínio maravilhoso aqui que é o TAI, onde a gente tem um dos apartamentos zen, né? E recebendo aqui esse casal, gente, maravilhoso, que eu vou contar a história aqui de como que eu conheci eles, né? Eu estava no Power Mind, que é o Mastermind do Rodrigo Cardoso, né? Do meu querido amigo Rodrigo Biratã Cardoso. E eles estavam sentados ali na mesa, ali comigo, a gente almoçou junto, e eles começaram a conversar. Aí, de repente, começamos a conversar e tal, eu descobri que o Márcio escreveu um livro chamado Eu ET. Bom, aí eu já achei interessante, né? Já me identifiquei. Aí a Cris contou um pouco da história dela e disse que viveu uma transformação de carreira da vida dela e que ela ajuda mulheres 40 mais a também fazer isso. Eu falei, nossa, mas que interessante. E aí, para selar tudo isso, eles ainda disseram que construíram um projeto que é o Reunifixe, que está querendo democratizar, né, o autoconhecimento e levar as ferramentas para mais pessoas. Eu falei, mas gente, mas isso é o Clube da Transformação, né? Sejam bem-vindos. Né? Então, que bom que vocês vieram para ajudar também no Clube da Transformação e que bom que eu estou aqui para poder servir a todos esses projetos lindos que vocês têm, meus amigos. Sejam muito bem-vindos, né? Márcio e Cris Bentien, falei certo? Tocho, obrigado. Você foi uma figura, assim, à parte. Você foi o comentário da nossa volta para casa. Você foi o comentário. Pode falar o que você quiser aqui. Posso falar? Pode, tem certeza? Verdade, pode falar. Você não vai cortar não, hein? Eu não vou cortar, pode falar. A gente falou que figura, que ser humano fantástico, que alma, que alegria, que transborda, e é por isso que a gente se conecta. Eu imagino que por isso que nós estamos aqui hoje, por essa alegria universal, por esse espírito que não tem nome, que não tem religião, que não tem nenhum dogma. E eu estou muito feliz, assim, a Cris vai falar um pouco também, mas eu estou muito feliz primeiro por estar compartilhando assuntos de ordem espiritual invisível. E é muito difícil hoje você ter essa oportunidade de falar isso democraticamente. Então, obrigado pela oportunidade e mais uma vez por esse papo aí bacana. Gratidão, meu irmão. Seja bem-vindo. Eu quero agradecer, né? Na verdade, eu adoro conversar, né? E eu acho que quando o Márcio falou do convite do podcast, eu falei, caramba, que legal. A gente vai dar tanta risada. Eu tenho certeza que a gente vai dar muita risada. E o que eu mais me conecto com você é que você é muito alegre, você tem uma energia da alegria, né? E eu acho que é sobre isso, sabe? A vida não precisa ser tão carrancuda, não precisa ser tão pesada, tão densa. E se as pessoas colocassem um pouco de alegria em tudo que faz, a vida seria mais leve, as pessoas seriam melhores e o mundo seria mais bonito e colorido. Obrigada. Gratidão, querido. Inclusive o meu nome, né, Tocho, é um nome espiritual que eu uso para tudo, né? Uso nos negócios, na minha vida. Imagina o dia que eu cheguei na Nissan, no workshop, e falei, gente, a partir de agora vocês podem me chamar do que vocês quiserem, desde que seja Tocho. Entendeu? Tocho? Como assim? Entendeu? Então é Tocho Paripurno, que significa Joy Complete, alegria completa. Né? Então é bem minha cara mesmo, mas a minha sombra também, eu vou te falar, um dia você conhece ela também. Todo mundo tem. Mas assim, eu gosto muito de realmente trabalhar com alegria, viver com alegria. E eu até outro dia estava lá no Éden, né? No retiro, e estava o Rodrigo junto com o Diogo Mara atrás de mim, e aí a gente começou a cantar, né? O amor é capaz de tudo, que é a música do Diogo. O amor é capaz de tudo. E aí de repente a gente começou a cantar assim no meio da floresta, tudo. E aí na hora que terminou eu falei, gente, isso aqui é maravilhoso, só benção. Se não for para isso, eu nem venho para terra, entendeu? Porque acho que é para isso que eu vim. Eu acho que todo mundo merece ser feliz.
O problema é que fizeram a gente acreditar que tempo é dinheiro, que a gente tem que correr só para trabalhar, pagar conta, pagar boleto e sobreviver, e que a gente não pode ser feliz, ou só vai ser feliz o dia que você for milionário, que você tiver muito dinheiro, que você conquistar milhares de coisas, e isso não significa que isso vai acontecer, né? Então, para mim tem um conceito que eu gosto muito, que é isso, tem que ser bom agora, né? Tem que ser feliz agora. E eu tô muito, muito feliz de receber vocês aqui, né? Que vocês são um casal para mim assim lindos, sabe assim? Eu olho para vocês e me dá uma alegria no coração. Porque é isso, vocês são bonitos por fora, por dentro, né? E vocês transmitem essa paz e ao mesmo tempo estão fazendo as coisas acontecerem, né? Porque vocês também são pessoas de negócio, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Também tem projetos, também tem boletos, né? Apesar de ser o eu é ter, também estão aqui na terceira dimensão, Exatamente. né? E eu quero falar sobre isso também aqui, sobre esse livro, né? Esse guia para o autoconhecimento. Então, fala, meu amigo. Claro. A gente poderia estar aqui falando durante dias e dias e dias, né, sobre autoconhecimento, sobre de onde nós viemos, quem somos, para onde vamos, que cargas d'água nós estamos fazendo aqui, qual o nosso propósito. E algo assim que eu descobri, até o relato de forma breve no livro, é justamente essa jornada, que nós somos peregrinos e estamos descobrindo o que estamos fazendo aqui. E a ideia é que eu não sou uma pessoa, eu sou o universo em processo de despertar. Então por isso que eu sou um ativista da centelha do espírito, eu sou um ativista do espírito. E o espírito, a principal qualidade dele, são duas ou mais, mas as que assim me identifico muito é a alegria. Mas uma alegria subjacente, não é aquela alegria de um relacionamento novo, alegria de uma conquista de um carro, do apartamento, ou da meta de vendas, de investimento, também. Mas elas são muito efêmeras, elas dependem das circunstâncias. E o ativismo que eu defendo é uma alegria subjacente. Mesmo aquela alegria que você não estampa no rosto o sorriso, mas internamente você sabe que está tudo bem, você é um ser imortal, invencível, indestrutível. E aí, Tocho, olha só, a maioria das pessoas, que não é o teu caso, não é o caso da minha esposa, ela não estaria comigo, ela fala o seguinte, ou pensa isso, mas não fala: mas você tem uma visão romântica da vida, cara, isso é a visão romântica da vida. Daí eu falo para ele: ó, peraí, é que você não sabe a outra parte da história. Também empresário, né, constitui uma empresa, isso tá tudo no livro aí de forma muito breve, mas constitui uma empresa há 20 anos atrás, chama Multipine, uma empresa de sucesso, 19 anos, com muitos lucros, etc, etc. Tudo isso que o mundo, né, procura hoje, né? Lucros, poder, dinheiro. Então isso acabou acontecendo naturalmente na jornada. Sou investidor também, pai de 3 filhos, uma enteada. Então vocês têm noção o que é 4 crianças em casa? Você tem noção? Você que está me ouvindo aqui, você tem um filho, tá? Não, você tem 2 filhos, 3, não, 4. Então é dose para chuchu. E então é sobre isso. A jornada, ela não tem uma regra, não é um padrão. Ela é uma consequência do que nós cremos. E aí vai longe, né, Tocho? Aí me ajuda aí, meu bem. Vai longe essa conversa, porque é sobre isso, é sobre o que nós acreditamos. Qual a nossa crença? Qual a nossa fé? O que você acredita? Você acredita em escassez? Você acredita em prosperidade? Você acredita na saúde? Ou você acredita na doença? Você acredita no desequilíbrio? Ou você acredita no equilíbrio? E essa crença é uma crença muito subjacente. Então, o livro, Tocho, ele fala de muitas coisas, tá? Ele é tipo um apanhado, ele é um geralzão. É um geralzão do autoconhecimento, com uma pitada de alegria, porque eu não quero dar um spoiler aqui, mas eu preciso criar aquela pimenta, né? Aquela pimentinha que possa te interessar a ler o livro. Eu tenho um encontro muito inusitado com um ET. Só que é um ET especial, não é esse ET que você está pensando, não, ele não é parecido com Grey, ele não é parecido com nenhum lemuriano, arturiano, enfim, mas é um ET muito especial que traz justamente essa fonte da alegria para nós. E
Enfim, eu vou falando aqui, Tocho, você vai, Vai lá, você vai lá, vai, você tá ótimo. vamos que vamos, vamos que vamos. Vai lá Mas que eu já conectei com a parte Você aqui do já livro aqui conectou. que eu quero trazer. Então assim, quando o título do livro ele é muito peculiar, porque ele fala primeiro eu, e o eu ele tem várias características. O ego ele tem N características de funcionalidade e de disfuncionalidade também, que eu apresento aqui de forma assim muito prática, trazendo, lógico, a parte conceitual. Muitos mestres do passado, como Jesus, Buda, Krishna, Lao Tse, todos esses mestres nos inspiraram, me inspiraram a fazer uma conexão com a prática do meu dia, com a prática da minha história, com a prática da minha jornada, e o que significa para mim esse ego, essa identificação com a matéria, com a manifestação. E qual que é a conexão que tem a matéria, a manifestação, que a gente chama de matéria, com o que a gente chama de espírito? Qual a conexão entre a terra e o céu? Por que nós estamos aqui? Será que a gente tem alguma... É uma pergunta que eu faço, né, no livro. Será que a gente tem algum envolvimento, alguma característica, algum aspecto, algum propósito que realmente tem a ver com a conexão do céu com a terra, do imanifesto com o manifesto? Então essas perguntas são perguntas que, mas visão romântica da vida, filosófica, não, ela é real. Então a ideia é a busca pela verdade objetiva do universo. Como que funciona esse negócio? Pô, me deram um carro aqui para dirigir, mas não me deram um manual de instrução. Eu não sei como é que faz isso aqui, como é que eu me comporto nesse mundo, para onde que eu vou. Então é sobre isso que muitos seres humanos já durante toda a nossa história escrita têm tentado, né, fazer isso, e eu acho que eu sou apenas mais um, tentando me autodescobrir, e nesse processo de autodescobrimento, que está longe do conhecimento da verdade, nesse processo tentar convidar mais pessoas a junto comigo fazer essas perguntas. Então basicamente é isso. Maravilhoso, hein? E como que é, Cris, você tá casada com o eu ET, querido? Olha, Agora vem. agora vem. Não, tá casada com o eu ET. É muito bom, porque a minha vida ela não é linear. Ela não é aquela vida assim, sabe aquela vida rotineira, tradicional, assim? Não, minha vida não é tradicional. Primeiro porque eu não sou tradicional. Eu odeio aquela coisa assim, eu sei que vai acontecer todo dia, tudo igual. Eu gosto de agito. Aí eu me arrumei esse aqui, que também é zero esse negócio do... Esse homem tem tanta ideia num dia que você não tá entendendo. Você não tá entendendo como funciona essa cabeça. Essa cabeça desse homem vai explodir, assim, ó, de tanta ideia. E ele é maravilhoso, eu aprendo muito com ele, eu aprendo muito com essa questão do vamos fazer, vamos agir, vamos colocar em prática. Ele é muito do faz acontecer, sabe? Ele não fica só no babá, não. Ele, se deixar, é que eu dou uma segurada nele, né? Porque se eu deixar ele cocriar tudo que ele quer, misericórdia, não tem condição. Aí ele vai me deixar louca. Mas ele é o cara do mão na massa mesmo, sabe? Tanto que... eu vou falar um pouco do nosso projeto, já que nós entramos Fica à vontade. nessa linha ali. A gente começou um projeto, olha só essa história, Tocho, muito, muito linda essa história. Um dia a gente sempre gosta de fazer viagem para comemorar aniversário de casamento. E a gente voltando de uma viagem, a gente sempre teve essa vontade. Eu sempre gostei muito desse negócio do autodesenvolvimento, autoconhecimento, e ele também. Então a gente estava nisso, a gente falava, nossa, mas como que a gente poderia falar sobre isso para as pessoas? Como que isso poderia, sei lá, servir as pessoas também a ter um momento de reflexão, ouvir, vamos criar um podcast? Estava bem no começo, foi em 2021, acho que não era nem 2022, né? Tava começando a se falar desse negócio de podcast. Vamos tentar, vamos pegar lá um celular, vamos começar a gravar, tipo isso aqui, mas não era assim, né? Era um negócio bem do piniquinho, era na mesa da nossa casa com um negócio assim, olhando pra nós, também era visto de frente, tudo isso aí. E a gente começou assim, poxa, a gente começou na nossa mesa, do nosso balcão da cozinha, a gente gravou o nosso primeiro podcast, depois a gente foi para um estúdio, daí fizemos o estúdio, depois teve alguns convidados também, e dessa brincadeira séria toda, nasceu a Reunifix. A Reunifix hoje é um espaço físico que a gente tem em Balneário Camboriú, e ali é um espaço voltado mesmo para autoconhecimento, de vários braços, assim, né?
Ali tem a parte que ele trabalha mais a questão dos homens, do masculino, do tai chi. Eu faço mais a questão da mulher, do auto-amor, da autoestima, do feminino, de se reencontrar. Ali tem outras pessoas que também contribuem com constelações. Então, assim, é um espaço que ele tá... Eu falo que a gente tá gestando ele porque ele tá pequenininho ainda, sabe? Mas já aconteceram muitas coisas lindas ali. E é um espaço muito abençoado. E eu vou te falar que essa materialização toda vem dessa cabeça aqui, que ela explode mesmo, sabe? Ele põe bola pra jogo, ele não fica só falando, não. Não é sobre isso. Ai, que lindo, eu quero conhecer lá esse espaço, né? Quando vocês me falaram, eu já senti a energia assim, já visualizei. E eu aqui no Clube da Transformação, a minha intenção exatamente é integrar, né? E conectar todas as pessoas, espaços, produtos, serviços, metodologias que geram transformação nas pessoas, nas empresas e no planeta. Porque eu descobri também, né, não faz muito tempo que eu estou trabalhando pelo planeta, que é uma coisa meio óbvia, né? Mas, como eu trabalhei muitos anos, como eu contava para vocês, implementando projetos de transformação em grandes empresas, né, multinacionais, né, como a General Motors, na Dale Carnegie, na Nissan, e eu agora estou trabalhando num outro nível, que é o nível multidimensional. Então... em diferentes realidades paralelas. Pois é. Então eu estou integrando agora todo esse trabalho para quê? Para que a gente possa apoiar nesse momento de transição planetária que a gente está vivendo, que é exatamente essa transição aí da terceira dimensão para a quinta dimensão. Que eu tinha muita dificuldade para entender isso, porque eu queria entender com a mente, entendeu? Mas hoje eu entendo com o coração. Isso aqui que a gente está vivendo é um podcast da quinta dimensão. Entendeu? Porque a frequência que a gente está aqui não é a frequência de todo mundo estar preocupado com a guerra, com isso, com aquilo, e com as eleições, e com aquilo. Não. E não é que eu vou ser negligente ou complacente com isso, mas não adianta eu entrar na frequência do medo, né? Ou seja, eu tenho que continuar fazendo o que precisa ser feito, né? E esse é o trabalho que eu estou fazendo, né? Se eu tiver que ajudar alguém, eu vou ajudar, né? Teve as enchentes agora também em Minas Gerais e outros lugares. O que eu tiver de ajudar, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas eu sinto que eu ajudo também continuando a viver. Eu ajudo não entrando na frequência só do medo. Eu ajudo continuando o podcast, porque quando acabar uma sequência de medo, de terrorismo, vai surgir outra. Quando acabar uma tragédia, às vezes vai surgir outra. E as pessoas vão precisar de podcast para poder assistir. Vão precisar de conteúdo de valor para poder seguir vivendo. Né? Quem às vezes está em casa, às vezes doente, beleza, está ali, vai assistir alguma coisa de valor. Né? E o que eu vejo hoje é isso. As pessoas às vezes morrem de medo, entram numa frequência ruim, né? Continuam recebendo e compartilhando informações que muitas delas ou não são reais ou já aconteceram. Né? Então, por exemplo, minha mãe, sempre quando tem chuva em São Paulo, ela me manda mensagem: meu filho, vi aqui, né, que tava chovendo aí muito, não sei o quê, e aí, mas não é perto de você aí não, né? Ela sempre fala a mesma coisa. Eu falei: não, mas fica tranquila. Aí muitas vezes eu já falo para ela: mãe, deixa eu te explicar uma coisa, a chuva foi ontem. Hoje já são 9 da manhã e já parou de chover. O sol tá lindo aqui, as pessoas estão fazendo exercício no parque. Só que o jornal, ele continua repetindo aquela chuva. Então ele pega aquele 10 minutos do pior momento e repete num looping para as pessoas acreditarem que é aquilo que está acontecendo, é aquela frequência, né? É aquela frequência ali que está continuando para acreditar que não, o mundo é ruim, o mundo é medroso, e aí nós que estamos na frequência do amor e da alegria somos os iludidos. Mas o que eu falo é o seguinte: será que quem está iludido e quem está vivendo uma mentira não é quem está acreditando que o mundo é ruim e que só tem tragédia e que só tem coisa ruim? Não sei, o que vocês acham dessa loucura toda aí? Olha, como eu falei, eu sou um ativista do espírito, como a realidade última do universo. Então é engraçado porque a realidade última do universo nós não vemos, nós não sentimos, nós não percebemos com os 5 sentidos, que é algo muito, muito maravilhoso, mas há sim um aspecto dentro de nós, modo de falar dentro de nós, em nós, que é um aspecto imortal, invencível, indestrutível. Isso falado de várias outras formas. Muito bem, se eu sou esse ser, se eu acredito ser esse ser, não há como você não ter um propósito aqui.
E tendo um propósito aqui, você precisa de ferramentas para poder executar o teu propósito. E quais são as ferramentas que nós temos? Nós temos este corpinho, nós temos esse corpo mental, nós temos esse corpo emocional, que é a psique, nós temos os corpos energéticos e tudo mais. Além disso, a gente recebe ferramentas desse nosso mundo, que são respiração, enfim, todas as várias tecnologias sutis, yoga, tai chi. Eu não sei se eu te falei, mas eu sou instrutor de Tai Chi. Então você veja, um empresário que fatura... um espaço bom aqui para fazer não, a gente pode fazer um Tai Chi depois. Aí, olha que interessante, né? Você pega um empresário que é um CEO de uma empresa que fatura 9 dígitos durante muito tempo e continua, né, fazendo. E do outro lado é professor de Tai Chi, é instrutor de Tai Chi. E do outro lado procura realmente saber sobre autoconhecimento. Eu não estou fazendo apologia aqui ao Márcio, eu sou mais um de tantos outros que procuram realmente achar um equilíbrio, sabe? Isso que você fala dessa loucura da guerra, né? Então você veja só, os meus negócios, 70% das minhas vendas é por Oriente Médio. Então nesse momento tem navios que não estão entrando no canal de Hormuz. E eu estou aqui, com o Tocho, a minha esposa, falando sobre autoconhecimento, porque para mim isso é importante. Se você vê minhas reuniões hoje de manhã, falando sobre seguradora, sobre clientes, sobre aumento de tarifas, sobre problemas de logística óbvios, né, que vão acontecer, que já estão acontecendo, e no entanto, eu estou aqui falando sobre assuntos que elevam, porque tem um grande amigo meu, que é um irmão, que eu acho que você conhece, que é o Michel Moreno, né? Eu quero honrar a vida dele, honrar ele agora. Eu amo o Michel. E o Michel, ele fala o seguinte, ele é um treinador, para mim o melhor treinador do Brasil, para mim um dos melhores treinadores do Brasil, talvez porque eu não conheça todos os treinadores, mas os que eu conheço, que são alguns, ele é um dos melhores treinadores do Brasil, e ele fala sobre campos que geram resultados, campos que transformam os resultados das empresas, das pessoas. Então o que é esse campo? É o nosso estado vibracional. Se o nosso estado vibracional é de medo, de escassez, sabe, de raiva, de dor, não temos dúvida nenhuma, e isso está provado pela física quântica, pela mecânica quântica, graças à espiritualidade, graças a essa hierarquia divina que nos trouxe essa tecnologia, essa ciência que realmente faz a ponte entre a espiritualidade e a ciência tradicional, que é a física quântica, né? Que prova contundentemente que os campos que gera a manifestação. Então, e esse campo? O que é esse campo? Então, o que a gente fala é sobre isso. De onde nós viemos, sabe? Para onde nós vamos? Existe um campo eletromagnético, um campo invisível, e esse campo ele é acessado. Nós temos essa capacidade, essa ferramenta de decisão, de livre-arbítrio. O livre-arbítrio, na minha opinião, ele só tem uma função, é para você decidir em qual campo vibracional você decide estar. É basicamente isso. E para isso serve o livre-arbítrio. Eu falei, poxa, em qual campo eu quero estar? Muito bem. Só que o campo que eu desejo estar cria o resultado que eu tenho na minha vida. Então é muito interessante, porque quando você fala, poxa, a guerra vai continuar acontecendo. Sim, vai continuar acontecendo desde que o ser humano, cada indivíduo, escolha pela guerra. E qual que é o oposto de guerra? É a paz. Então o que eu decido? Eu decido pela paz, porque eu não tenho a capacidade de transformar, concorda comigo? Então, eu não sei se eu estou viajando na maionese, mas eu, Márcia, que indivíduo, essa centelha individualizada, não tenho a capacidade de transformar um planeta inteiro, a consciência coletiva de um planeta inteiro, que na verdade é guerra, né? Porque são 6.000 anos de história de guerra escrita. De 6.000 anos, somente 30 anos, me parece, 30 anos não teve guerra. Ou seja, alguém deve ter dormido no ponto, deve ter perdido os pergaminhos lá da história, mas é um planeta de guerra. Como que eu transformo isso? Na minha visão, pelo autoconhecimento. Eu preciso estar num ambiente, eu preciso criar um ambiente, criar um campo de paz,
em mim mesmo, na minha família, e aí estender isso para os negócios. Aí você vai dizer, porra, mas como é que você vai fazer agora? Como é que você faz nas reuniões de negócio? Cara, eu tento ritualizar mesmo não utilizando essa terminologia. Ritualizar internamente, né? Como você fez aqui, pô, antes da gente iniciar o podcast, fantástico. Vamos fazer um check-in aqui, respiração, vamos elevar o nosso coração, elevar o nosso pensamento, e aí, baseado nesse campo, é que nós vamos criar o que tem que ser criado, né? Sim. E eu na época, né, que eu estava fazendo os projetos da GM, uma das formações que eu fiz foi com o Enê Escoso, na BTD, de gestão estratégica com neurociências, né, e neurobusiness, neuroaprendizagem. Ninguém falava disso na época. Aí eu chegava e falava, gente, é neuroaprendizagem. Por exemplo, eu colocava na Universidade Chevrolet, que a gente ajudou a montar lá o programa de liderança, colocava chiclete na balinha, na mesa, né? Eu pensava, pra que isso? Eu falei, não, as pessoas chegarem e se sentirem bem, né? Encher de post-it colorido, e os post-it tinha que ser colorido, não podia ser só amarelo, entendeu? Eu pensava, pra que isso? Eu falei, pra pessoa sentir bem, sentir que é diferente. Eu falei, o cara tem que chegar aqui e sentir que isso aqui é parecido com qualquer coisa, menos uma sala de aula tradicional. Uma coisa chata que ele conhecia, que cobrava dele decorar e fazer uma prova de memória de curto prazo, que não servia para muita coisa. E aqui não, aqui ele vai descobrir coisas, então ele precisa estar num bom estado, né? E uma das coisas que eu confirmei lá, né, porque na prática eu já utilizava isso, quando você vai, por exemplo, montar uma apresentação, uma palestra, um treinamento, né, que você falou do Michel aí, a maioria das pessoas concentra primeiro o quê? Na forma. Vai abrir um PowerPoint, um Canva, né, usar uma inteligência artificial para criar um slide, criar uma apresentação, criar uma forma. Aí ele vai para o conteúdo depois, né? Aí ele fala, não, agora eu vou ver o que eu vou ensinar, qual que é o conteúdo. E se der tempo, e poucas pessoas pensam nisso, ele vai pensar no estado que eu quero deixar as pessoas. Então, a neurociência já mostra que é o contrário, a neuroaprendizagem. Primeiro, eu cuido do estado. Eu tenho que pensar como é que eu gero um estado ideal para essas pessoas aprenderem. Aí eu vou traçar o quê? As estratégias que eu vou usar, né, para transmitir o conteúdo que eu quero. E o que eu quero realmente inspirar essas pessoas e transformar, ensinar. E aí sim, no final eu vou preocupar com a forma. Né? Então eu brincava com as pessoas, se der tempo, eu vou preocupar com o meu slide. Mas eu vou preocupar com o estado. Então eu preocupava com a balinha que estava ali, com o post-it, com a música, né, que eu ia colocar ali, que ia colocar aquelas pessoas naquela frequência, naquele estado ideal para aquilo acontecer. E hoje, sempre que eu tenho um desafio, eu busco, se eu tenho 1 hora para resolver um problema, eu vou investir no mínimo 10 minutos melhorando o meu estado. Então tem gente que fala, não, mas não temos que correr, não sei o que. Não, temos que respirar primeiro. Ah, mas o tempo é curto. Tá bom, se o tempo é curto, nós temos que estar bem. Então nós vamos investir 10 minutos para a gente ficar bem e os outros 50 a gente vai investir para resolver. E o que normalmente acontece é que quando a gente faz esses 10 para ficar bem, normalmente surge alguma outra possibilidade que era para onde as pessoas queriam correr, que existe um outro caminho diferente, né, em que a gente busca se conectar. E por falar em caminho diferente, querida Cris, eu queria trazer agora, primeiro fica à vontade se você quiser comentar um pouco aqui, né, do que a gente estava falando, porque eu quero muito trazer a questão do seu projeto também em seguida. Tá, mas eu queria falar sobre essa questão do medo, né? Porque o medo, o que acontece, né? É a mídia ela tem um objetivo que é manipular pelo medo, né? Ela te aprisiona no medo. Então o objetivo maior é dizer que o mundo é ruim, que as pessoas são ruins, que tudo é desgraça, lá. E aí vai da pessoa, né? Vai de você. Você vê o que você consome. Eu acho isso tão importante, você falou do campo. Eu acho que a gente é tão valioso, a gente é tão precioso, que a gente tem que cuidar o que sai da boca, o que entra no ouvido e o que os nossos olhos vê. E as pessoas que a gente tá convivendo, sabe? Então, tipo assim, esse negócio de você consumir, tudo bem, a gente não vai ficar, né, assim, sem saber nada do que está acontecendo no mundo, no planeta. Não, dá uma informada lá, mas tá tudo bem. Mas tem gente que passa o dia inteiro vendo desgraça, gente. Como que o campo dessa pessoa vai ser bom? Como que uma pessoa dessa vai cocriar uma coisa boa na vida dela? Não vai cocriar coisa desgraça, coisa ruim. Por isso que no mundo dela tudo é ruim.
as pessoas são ruins, as condições que acontecem na vida dela é ruim, porque é o que ela consome. Então ela tá se nutrindo de coisa ruim, então é natural que a vida dela seja ruim mesmo. Então por isso que é importante a gente se observar e vigiar, não é? Orar e vigiar. Orar e vigiar, e o vigiar é o vigiar o que você ouve, o que você vê, o que você fala, o que você escuta. Então é muito importante isso. Que pra mim é trazer essa consciência, né? Como é que eu vou me vigiar? Eu preciso estar consciente, eu preciso estar autoconsciente, me observar, que é uma das coisas que eu vi aqui que tem no livro também, né? A autoobservação. E eu acho que a gente fica olhando muito para fora e pouco para dentro também, né? E também é incrível, né? Como é que às vezes o negativo ele tem um poder de viralizar também muito maior. Claro. E aí criaram outro termo que é para ajudar a não expandir a luz, né? Que aí chamou hoje de positividade tóxica, né? Ah, mas isso é positividade tóxica. Você está vivendo no mundo da ilusão, né? Eu falo, peraí, ok, eu até entendo que exista positividade tóxica, porque tem gente que às vezes se esconde atrás da espiritualidade também, né? Se esconde atrás de uma, não, vai dar tudo certo, né? Inclusive vai dar tudo certo até a própria física, quando já mostra que é uma frase que não ajuda. Já deu certo, né? Eu já manifesto ali, né? Então tem gente que às vezes fala para mim assim, ah, mas você tá aí falando disso tudo, mas é porque você tá tranquilo, você tem seus apartamentos zen, você tem não sei o quê, você não sabe o que é a dificuldade. Eu falei, olha, primeiro, talvez seja o contrário. Você já parou para pensar que poderia ser o contrário? Que hoje eu tô tranquilo, que hoje eu tenho os apartamentos zen, que hoje eu tenho meu podcast Sucesso Consciente, estou construindo o Clube da Transformação, exatamente porque eu já vivia tudo isso. Então é o contrário. Eu construí o que eu construí com o mínimo esforço, com mais resultado e com alegria, exatamente porque eu sempre acreditei nesse estilo de vida. E não é que eu cheguei nesse estilo de vida para depois... Então assim, tem muita gente que até fala, ah, mas qual que é a sua transformação no digital? Eu não tenho uma transformação assim que muitas pessoas têm, né? Olha, não, porque eu era assim, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa deprimida, eu era aquilo. Eu só trabalhava e depois eu mudei minha vida e agora eu sou uma pessoa alegre e agora eu vou mostrar para vocês e eu tenho minha mentoria para mostrar como que você vai transformar. Não, pelo contrário, eu sou uma pessoa que já questionei o sistema, já nunca acreditei que as coisas são feitas só pelo esforço, que eu já identifiquei que aquele caminho que todo mundo estava indo ali não era o meu, e comecei a experimentar coisas que me traziam alegria e proporcional mesmo para as pessoas. E eu vi que quando as pessoas agiam com consciência, através de um propósito e não do medo, né, e com alegria, elas tinham um resultado muito melhor e mais sustentável ao longo do tempo. Por exemplo, na Nissan, a gente transformou um programa que tinha de excelência lá, que era baseado no medo, na auditoria, na cobrança de resultados, em um programa onde a gente tirou a auditoria e falou, mas agora nós vamos fazer o quê? Propósito? Consciência. Como consciência? E as pessoas não entendiam direito. E aí a gente desenvolveu com eles colaborativamente mais de 100 ferramentas, onde o próprio mecânico ali da concessionária ajudava a desenvolver a ferramenta que ele ia usar. O próprio consultor de vendas ajudava a validar um processo que ele mesmo tinha que executar naquele dia. E aí tudo mudou. Só que assim, era um processo que deu mais trabalho, era um processo que precisava ter paciência para fazer, mas era um processo que ao longo do tempo, quando começou a dar resultado, aí depois não parou mais. Tanto é que eu fiquei 7 anos lá, né? Agora já tem 10 anos que o programa completou o Ser Nissan, e ninguém estava entendendo nada. E nenhuma montadora conseguiu copiar isso. Por quê? Porque é um negócio difícil de fazer. Né? É um negócio que precisa ter um nível de consciência diferente para poder fazer, e mais do que isso, precisa acreditar que esse é o caminho. Né? Então, é isso. Eu acho que igual vocês podiam estar fazendo milhares de coisas agora. Né? E eu realmente sou muito grato por vocês terem saído lá de Balneário Camboriú para vir aqui gravar esse podcast comigo. E para mim é uma responsabilidade, né? O tempo de vocês. Só que uma coisa eu tenho certeza absoluta. Nós 3 vamos sair desse podcast melhor do que a gente entrou. E aí todos os desafios que a gente tem, que também estão nos esperando lá fora, no nosso WhatsApp, eles são menores depois disso. Né? E é isso que eu gostaria que você entendesse aí, meus amigos, que vocês estão nos escutando até agora. Que se você está aqui até agora, de alguma maneira você está conectado com essa frequência. Que a gente não está aqui jogando conversa fora porque a gente não tem o que fazer. Não, a gente tem muita coisa que fazer, só que a gente está cuidando do nosso estado, da nossa frequência, e a gente quer transmitir isso para vocês. Né? Eu penso assim, qual o recado que eu gostaria de dar para os meus filhos
Hoje eles têm idades, são menores, então eles não compreendem muitos assuntos assim complexos da consciência. Mas se eu pudesse dar um recado, é que eles nos ensinaram tudo ao contrário. Que o universo, que o nosso planeta, que o planeta Terra, nesses últimos 6.000 anos de história contada, fora alguns poucos avatares, nos ensinaram tudo errado. Não é ter para ser, é ser para ter. E eu fico muito feliz que o ativismo quântico, sabe, esse da mecânica quântica, eu falo no livro sobre energia, sobre matéria, sobre manifestação, sobre qual a conexão do nosso ego, dessa individualização, com essa questão da física da atração, qual a conexão com as crenças, o que as crenças têm a ver com o resultado da nossa vida e por que isso tudo tem a ver, né, com a conexão do universo. Então nós fomos ensinados tudo ao contrário. O que o Tocho acabou de descrever aqui, que, poxa, uma disruptura que se criou ali nas concessionárias, enfim, num programa mais consciente, né? Hoje você tem uma estatística bem interessante, Tocho, que é interessante a gente falar sobre isso, cara, que empresarial. No mundo, nós temos um índice de engajamento de equipes de, no máximo, 25%, de média, 25%. É muito baixo. É muito baixo. E eu investi junto com um grande amigo meu numa escola de líderes conscientes, líderes de alta performance conscientes, líderes da nova era, que justamente entendem dessas estatísticas, que pegam essas estatísticas e querem melhorar os resultados, e vão melhorar os resultados, por meio de quê? De campos, por meio de estados avançados, que é isso que a gente fala. Cara, se você investe nisso, e aí você vai dizer, mas como que eu faço isso? Isso é algo espiritual, isso é algo religioso, o que vocês estão falando aí é algo espiritualista. Não, eu estou falando da realidade da tua vida, com relação a negócios, com relação a dinheiro, com relação a relacionamento, com relação à saúde. É sobre isso que a gente está falando aqui. Não é sobre filosofia quântica, etc. A gente está falando aqui de construir estados que geram campos, que geram resultados. Então, assim, Tocho, o que eu penso? Eu penso que é muito fácil você fazer um diagnóstico do teu estado. Mas como é que eu sei qual é o meu estado de espírito? Ou seja, qual é o meu estado? É só você olhar os resultados que você tem ao redor de você, em todos os aspectos da tua vida. Só isso. Você pega relacionamento, como é que tá relacionamento? Tá equilibrado, você tá feliz, tá em êxtase, tá funcionando, tá harmonioso? O teu estado vai estar harmonioso. E eu acrescentaria mais um item aí, se você me permite. Claro. Eu acho que eu olharia o resultado e eu olharia o nível de esforço que eu estou fazendo para conseguir esse resultado. Exato. O quanto que o que eu estou fazendo tá me trazendo alegria e o quanto que aquilo ali é real e está deixando a minha alma feliz. Né? Porque um outro ET, que é o Bashar, ele fala isso, né? Faz o que te traz entusiasmo. Ele tem a fórmula do entusiasmo. Sim. Faz o que te traz entusiasmo, independente de qualquer coisa, e continua. E eu sempre segui isso, né? Eu segui meu coração, né? Então, eu até senti de falar um pouquinho aqui dessa parte aqui do livro, que eu separei uma parte aqui importante, mas eu queria antes trazer aqui um pouco dessa sua história, Cris, de transformação, que me chamou muita atenção, e eu adoro as histórias de transformação, e como que você hoje faz esse projeto lindo aí com as mulheres 40 a mais, né? Então, eu preciso muito escutar essa história e eu queria que as pessoas escutassem também. Esse projeto, ele é um projeto da alma, vamos dizer assim, né? Eu uso a minha história de vida para ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma... parecido, né? Desde que o mundo é mundo, os problemas meio que se repetem, né? E então eu vivi um casamento que eu era totalmente desconectada de mim. Eu era uma mulher que eu não sabia meu valor, não sabia me amar, a minha autoestima era na vala, então eu acabava aceitando muitas migalhas, assim. E esse lugar de desconexão, ele fez eu virar uma mulher extremamente workaholic, porque eu me enfiava no trabalho, me anestesiava ali, para não precisar olhar para o meu pessoal, não precisar olhar para os meus vazios, né? E obviamente que isso me levou para o fundo do poço,
que hoje eu digo que é o melhor lugar para se chegar, porque quando tu chega lá no fundo é só achar a mola, pular e vir para cima, né? E esse fundo do poço foi a maior lição que eu tive nessa existência. E hoje eu uso essa minha história, que como eu saí daquele lugar e me transformei nessa mulher, que hoje sim eu sei quem eu sou, eu recuperei. Na verdade a gente não é que a gente se torna uma mulher assim, a gente é uma mulher assim, a gente só tá esquecida, a gente só se deixou. Porque o dia que eu entendi que aquela menina alegre, espontânea, feliz, que eu sempre fui, ela estava apagada, eu entendi que eu coloquei um monte de lixo em cima dela e ela se perdeu. Eu só precisava acessar ela. Então é essa história que eu compartilho com as mulheres. E 40 mais por quê? Porque eu tenho 44 anos e eu acho que é a mulher com quem eu quero comunicar, porque eu acho que a mulher de 40 anos ela já passou um bocado de coisa. Eu digo que a mulher de 40, ou ela já tem um filho, ou ela já tem um divórcio, ou ela já tem um chifre. Eu tive os três, o combo todinho eu ganhei, em menos de 40 eu já gabaritei. Então, eu gosto da mulher de 40 porque é a mulher que já viveu muito, sabe? Já levou muita bordoada na vida. E eu sou de levantar a bandeira. A mulher não nasceu para sobreviver, não. Ela nasceu para viver uma vida que vale a pena viver e tem um caminho para isso. Só que ela precisa aceitar esse caminho, ela precisa querer esse caminho. E ninguém vai vir salvar essa mulher, não vai vir ninguém do príncipe, do cavalo, nada disso. É quando ela decide que agora eu vou me tirar desse lugar. Então, eu uso essa minha história, eu compartilho essa minha história, essa minha vivência. E além disso, eu também, assim como você, também fiz uma mudança muito grande de carreira. Eu vivi 21 anos na odontologia, que eu era extremamente apaixonada nessa minha profissão, mas em algum momento Deus foi lá e tirou meu coração de lá. E eu já não tinha mais aquela alegria que eu tinha de estar ali, porque o meu coração ele vibrava por outra coisa. Ele queria liberdade geográfica e ele queria expansão. Ele queria estar em outros lugares. E eu entendi que para eu viver o que eu queria, eu precisaria abrir mão de uma coisa. E eu abri mão da profissão por causa disso. Porque hoje eu estou com esse projeto, esse meu projeto ele tá bebezinho ainda, mas eu almejo expandir isso e levar isso para... Xixi, se você soubesse o que tem dentro da minha cabeça. Doxo. Isso aqui é só o começo. Que bom, minha querida, porque acho que tudo aquilo que a gente vê no outro, a gente tem também, né? Então, quando você fala do Márcio, acho que você estava falando de você também. Também. Né? A gente é muito louco, muito parecido. E a nossa relação é muito linda porque a gente é muito um apoio o outro, sabe? Eu amo o Márcio, mas eu não quero que ele fique preso em mim. Eu quero ele voando. Então, claro, se ele precisar voar, eu vou estar ali aplaudindo ele de pé. Mas não precisa estar pregado em mim. Eu vou estar ali de suporte. Mas se ele quiser bater a asa para alçar os voos dele, eu vou sempre ser o suporte dele. Ele não é minha propriedade, minha. E ele é assim comigo também. Ele é o meu maior incentivador é ele, né? Acho que você já percebeu, né? Uhum. Então, eu acho que a gente se complementa muito bem, assim. A gente faz uma dupla legal. E se você pudesse dar uma dica para uma mulher 40 a mais ali, que é um caminho dela começar a se despertar aí, que dica seria essa? A dica preciosa que eu acho que a mulher precisa é saber aonde ela quer chegar. Tem muita mulher que não sabe nem aonde quer chegar, Tocho. Então, quando você não sabe nem onde você quer chegar, qualquer coisa serve. Qualquer relacionamento serve. Qualquer profissão serve. Qualquer migalha serve. Agora, quando você sabe exatamente aonde você quer chegar, como você vai estar daqui 5 anos, como você vai estar daqui 10 anos, como você vai estar daqui 20 anos. Tem mulher que não sabe não, Tocho. A grande maioria não sabe. Então, o primeiro passo é saber o que você quer para você. Porque às vezes a gente sabe assim, o que eu não quero, mas e o que eu quero? Não sabe nem o que quer. Então, assim, e só tem como você saber o que você quer, não o que a rede social está falando que você tem que querer. É o que você quer. Então você tem que olhar para dentro, não é fora. Você não vai achar essa resposta fora, o que os outros estão fazendo, o que a grande maioria está fazendo. Não é aí, não é sobre isso. E é o que o Márcio falou, né? Às vezes você fala para a pessoa o que você quer e a pessoa associa a ter, né? Mas não é questão do que você quer, o que você quer ser e o que você quer fazer, né? Com consciência, a consequência vai ser para que você possa ter, né? E outra, será que
o dia que eu tiver mesmo, eu vou ser realmente feliz? Né? Porque isso é uma coisa que eu gosto de romper, sabe? Com o conceito que eu estou trazendo agora, né, com o Clube da Transformação do sucesso consciente. Né? Por que realmente eu vou ter sucesso só quando eu atingir alguma meta? Ou eu não posso ser feliz agora? Exato. Né? Mas é por isso que eu queria escutar de vocês também a pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui, que é o que significa o sucesso consciente para cada um de vocês dois. Tocho, antes de eu falar o que é para mim sucesso consciente, quero te parabenizar por esse projeto, sabe? Pelo Clube da Transformação. Eu quero participar no clube. Você já estou no clube. Já veio para trabalhar? Então, já estou trabalhando aqui, já estou trabalhando, já me coloco à disposição. É um trabalho magnífico, porque não tenho dúvida que é um foco de luz para agregar essa humanidade, e eu me incluo nela, de prisioneiros, e eu me incluo nela. Somos prisioneiros. Talvez tentando achar a chave da cela, e em conjunto nós com certeza temos a condição mais eficiente de encontrá-la. Sucesso consciente, Tocho, eu precisaria escrever um livro sobre isso. Isso aí eu não consigo falar aqui em 5 minutos, mas a primeira... Tu já está participando de um livro. Exatamente. Pô, é sério? Eu estou escrevendo um livro que é o Caminho do Sucesso Consciente, que ele está baseado em toda a minha história, em todos os projetos que eu já fiz, em tudo que eu já vivi e em todos os podcasts e entrevistas que eu já gravei. Então, parte desse conteúdo, inclusive essa sua resposta agora, vai estar citada no livro. Opa, então tenho que falar com responsabilidade. Mas eu vou te falar de coração, sem muita racionalização. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi que sucesso, né? Primeiro, falar em sucesso para mim é o equilíbrio em todas as áreas da minha vida. É um equilíbrio. Se eu falar em sucesso, por exemplo, numa área financeira ou empresarial e não tiver sucesso em casa, não tiver equilíbrio na minha casa, não há completude. Sucesso para mim é o conceito de abundância. O conceito de abundância do Bashar, do nosso amigo ET. Que ele fala o seguinte: que sucesso é a capacidade de fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito. Isso para mim é sucesso. E sucesso consciente, se você isolar essas duas palavras, consciência é justamente o primado da consciência que eu tanto defendo. É um propósito, é o ser, a consciência é o ser, é aquele subjacente em tudo que existe, é a onda que muitos chamam de Deus, é a onda, a única onda que contempla todo o universo, é o imanifesto, é o Espírito Universal. Eu começo o livro falando ao Espírito Universal, essa é a minha dedicatória, porque o Espírito Universal é tudo o que existe. Nós somos tudo que existe. O todo está no um está no todo. Então, consciência é um termo muito abrangente. Inclusive, qualquer tentativa nossa de tentar definir o que é consciência estará ligeiramente errada. Então, sucesso consciente para mim é uma mistura de equilíbrio em todas as áreas da minha vida, com esse amor que a consciência traz, e a qualidade, as 3 qualidades que eu prezo muito, que é a gratidão, e a gratidão não só do ponto de vista filosófico de agradecimento, mas de elevação de alma. Segundo, o sorrir, a alegria de você estar desenvolvendo, estar desempenhando aqui o papel nessa jornada, essa alegria. E o servir com alegria, agradecendo. Então essas 3 qualidades para mim, unidas à presença do aqui, o agora, essa noção que nós criamos de que existe o passado, existe o futuro, e essa memória que nos perturba, que nos tira do momento presente, isso tudo é quase que são sinônimos, isso que eu estou falando aqui: presença,
servidão, alegria, agradecimento, equilíbrio. É uma mistura disso tudo, sabe, que eu vejo como o conceito de sucesso consciente em poucas palavras. Acho que até eu tô apaixonado pelo Márcio agora. I love you. Depois dessa resposta. Depois fiquei, eu bambiei as pernas. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Vem da Lei do Tempo, que é: eu me amo em você. Nossa, que linda. E eu me amo em vocês, escutando vocês, né? E quando você fala, irmão, do Clube da Transformação, né? E aquela hora até me emocionei por isso, porque quando eu conecto com pessoas que realmente sentem esse propósito, né? E tem essa conexão verdadeira, eu falo, nossa, é isso, né? Essa pessoa entendeu. Então, quando eu falo que vocês vieram para ajudar mesmo. Bora. Né? Então, assim como eu também me coloco à disposição, quero participar dessa escola de líderes ali, me coloco à disposição porque vocês precisarem, né, de mim ali no projeto, no Reunifique-se. E é isso. E o que eu quero construir com o clube é isso, é essa conexão. Assim como você já conhece o Michel, que a gente tem esse amigo em comum, né, o Rodrigo, tem outras pessoas que eu conheço que vocês ainda não conhecem ainda, né, e tem outras pessoas que vocês conhecem que eu não conheço ainda, né, e se a gente começa a juntar todas essas consciências, a gente cria o maior mastermind que pode existir, né, no planeta, né, que é esse mastermind da transformação da consciência, essa mente mestra, e imagina se todos esses eus superiores, ETs, conectados nessa mesma frequência, o que isso pode gerar, né? Mas eu percebi que esse processo que eu estou fazendo, né, de recrutamento e seleção, vamos dizer assim, natural, ele vai acontecendo no 1 a 1. E é uma grande rede de consciência que está sendo criada também, né? E eu não quero competir com outros projetos, pelo contrário, eu quero apoiar esses outros projetos, né? Eu quero apoiar isso. Por exemplo, agora teve um evento lindo que foi a Virada da Felicidade, vai acontecer agora também em São Paulo 2 dias, um dia mais voltado para o corporativo, outro dia mais voltado para o pessoal, que é um projeto lindo. E a Chiles é outro ser de luz que eu conectei rapidamente ali num evento, no lançamento do livro da Monja Coen, do Gustavo Ars, que é outro ser de luz que é o criador do Congresso de Felicidade, né, que eu tive a honra de já fazer cobertura há alguns anos do Congresso. E você imagina todas essas pessoas começando a conectar, entendeu? Então, por exemplo, eu não quero competir com o Congresso de Felicidade, eu não quero competir com a Virada de Felicidade, eu quero apoiar eles. E eu quero ter uma grande agenda, assim, né, no Clube da Transformação, de vários eventos e processos acontecendo, essas pessoas se integrando, né? E a gente fazendo encontros online, individual, né? Tem 2 eventos que eu já fiz, que é o Sucesso Consciente Experience. Podemos pensar em fazer um Sucesso Consciente Experience em Balneário Camboriú, que seria diferente, entendeu? Então, são coisas maravilhosas que dá para ser integradas, né? E a gente está aqui juntos para poder colaborar, né? Eu vejo que o mundo hoje é muito mais colaborativo do que competitivo. E é isso que eu acredito, né? Eu acredito na colaboração. Mais colaboração, menos competição. E eu acho que esse é o caminho. E para você, minha querida, você quer comentar mais alguma coisa? Eu só queria comentar que você fala da competição, menos competição, mais colaboração. E isso me emociona porque eu vejo você. Eu vejo você, não tem? Em árabe você fala salam aleikum. Aleikum salam. Então, eu vejo o Deus que está em você, você vê o Deus que está em mim. Sabe, que a gente falou hoje, é fresquinho por vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Essa dicotomia que as pessoas muitas vezes ficam um pouco confusas. Como assim ser antes de fazer, antes de ter? Como assim? Sim, o caminho, esse é o caminho. É assim que funciona. Ninguém me prova mais o contrário, não tenta me provar mais, não tenta, porque a gente experimentou isso em todas as áreas da nossa vida, funciona, ser antes do ter, né? E aí, tô só finalizando, você falou desse networking que se constrói por ressonância. Então isso acontece, não é por acaso. Que eu chamo inclusive de net consciousness. Net consciousness. É uma ressignificação do network, que é o network da 5ª dimensão. Exatamente. O network tradicional muitas vezes está baseado no ter, né? Eu olho ali e falo, me apresenta aquele cara ali que ele vai conseguir abrir a porta naquela outra empresa que é meu interesse ali também, tudo.
Mas espera aí, mas será que eu sei se aquela pessoa tem valores parecidos com os meus? Será que o campo daquela pessoa tem ressonância com o meu? Porque eu não quero conhecer aquela pessoa só por causa do dinheiro que ela tem, né? Igual, eu intenciono coisas. Né? Quando eu estava no Congresso de Felicidade, eu queria entrevistar o tal Ben Shahar, que é o maior referência em felicidade do mundo, professor da Universidade de Harvard. Eu intencionei aquilo, só que eu nem conhecia ele ainda, não sabia como ele era. Mas eu intencionei, eu falei, olha, se for para acontecer, vai acontecer. E eu não falo inglês, né, como eu falei para vocês. E aconteceu, quando eu vi o tal Ben Shahar, chegou que ele estava saindo assim, tava só eu e ele. Aí eu tirei uma foto com ele, falei ali o pouco inglês que eu tinha, e eu falei assim, eu vou encontrar ele de novo. E eu falei, se for para acontecer, vai acontecer. Aí quando eu vi, um amigo meu falou, olha, ele tá lá no stand ali do Henrique Bueno, tal, né, tirando foto ali com as pessoas, então eu fui lá. Aí aconteceu, eu senti de entrevistar o Henrique Bueno, que é outro especialista referência em felicidade aqui no Brasil, e comentei com ele, eu falei, Henrique, olha só, eu gostaria muito de fazer uma entrevista rápida com o tal Ben Shahar, mas eu não falo inglês. E para mim a melhor pessoa que teria para traduzir ele seria você, que é parceiro de negócio dele aqui no Brasil. Eu sei que ele já vai pro palco, mas se a gente pudesse falar 3 minutinhos com ele aqui, seria maravilhoso. E eu só joguei pro campo, uma informação. Aí ele olhou e falou, será, né? Tipo assim, falou, tá, eu vou falar ali com a pessoa da equipe dele. Aí ele falou, o cara olhou pra mim assim e falou, ok, pronto. Bora. Aí quando eu vi, eu tava dentro do stand, uma galera querendo tirar foto dele há 15 minutos de começar a palestra dele, e ele na maior humildade respondendo o que significa o sucesso consciente pra mim dentro do stand. E aí eu até brinquei, eu falei, tá Ben Shahar, né, Schmidt, tal, I'm Tosho, né, Club Transformation, Sucesso Consciente, Henrique Bueno, my Luxury Translator, e gastei meu inglês e brinquei, né, com ele ali. Claro, pô. Né, e aí a resposta que ele deu foi linda, e ele vai estar no livro também, né, com a resposta dele do que ser sucesso consciente. Mas por que eu tô comentando isso aqui, gente? Porque é isso. Agora, se eu falasse assim, não, vamos lá, eu já chegasse ali no congresso falando, vamos articular, e passasse a não valorizar nem tanto os outros convidados, porque não, meu objetivo, se eu não sair daqui sem entrevistar ele, não valeu, entendeu? Talvez não teria acontecido, né? Então tem que ser leve, tem que ser sem esforço, né? E não é que eu não tinha uma intenção, eu estava atento, eu estava com o meu campo aberto, eu estava focado, para quando a oportunidade acontecesse, eu estava preparado. É por isso que eu sei, meu amigo, minha amiga, que às vezes é difícil de entender. Mas assim, resumindo, gente, é o que eu falei outro dia, gente, para um amigo meu. Ele falou, tá, mas como assim? Tudo que você toca vira ouro. Você transforma até um problema numa coisa boa. Eu falei, sim, mas é simples. Você quer que eu te explique mesmo? Posso falar sem filtro? Ele falou, pode. Meu amigo, é simples. É que enquanto você tá tomando cerveja, eu tô fazendo constelação. Então o resultado é diferente, entendeu? É isso, resumindo é isso. Se você escolher uma sexta-feira ao invés de sextar, constelar, seu resultado talvez vai ser um pouco diferente também. Eu nunca tinha falado isso, você surgiu agora no campo. Ao invés de sextou, constelou. Pronto, Constelou. melhor também. E é maravilhoso, né? É maravilhoso. Deus do céu, eu falo, E você vê que agora estão atacando a constelação também, né? ah, é? Ah, mas Tudo aquilo que vem luz. que vem pra luz, eles querem quer atacar, né? Estão atacando. Mas é porque também tem gente que às vezes sem consciência termina fazendo coisas que não deveria, mas é isso. Exato. Tudo faz parte. É porque vai ter pessoas e pessoas, né, Tocho? Em todos os lugares. E o que eu falo também é o seguinte, a constelação não muda a vida de ninguém. O que muda a sua vida é o que você vai fazer depois que você enxergar o que você vai enxergar na constelação. E o que você vai fazer com isso agora? O que você faz com isso agora? A gente tem um lema, né, lá na Reunifix, que é uma frase que é uma frase de um sufista, do Rumi. Adoro o Rumi. Ele fala o seguinte, o que você procura, procura você. Parafraseando lá o evangelho que fala, né, bate a porta abre. Então a porta vai abrir, existe a porta, mas você precisa bater, você precisa querer. E não adianta você saber e não fazer, sabe? Porque aí é um processo de negação. Lembra que a gente estava falando antes no making off? Processo de negação é isso. Eu sei, eu tô vendo, tem toda a disponibilidade, toda a tecnologia tá aí, toda a informação tá aí, e fácil, não é como há 2000 anos atrás. Hoje você liga o celular, você digita sucesso consciente, você vai ter, não tem falta de disponibilidade, falta de recurso, falta de tecnologia. Aí entra no segundo processo da humanidade, que é a negação. E aí vai separar o joio do trigo.
Entende? Então, assim, eu acho que a gente está aqui num ponto de realmente, a nossa civilização, ela está num ponto de ruptura, de escolha. Você seja quente ou seja frio. Se for morno, eu te regozijo. Não existe mais morno. E para mim é isso que eu entendo. Você decide, meu irmão. Você tá legal? Tá aí na cervejinha e tal? Nada contra também, cervejinha, nada, zero contra isso. Mas assim, se você se eleva, se você procura músicas, ambientes, pessoas, informações que te elevam, o teu resultado vai ser elevado. Mas Então é eu isso. queria só comentar duas coisas aqui rapidamente. A gente fala muito, né, Cris? Tá nós. Ainda bem que você é uma mulher empoderada, né? Porque tem mulher que às vezes se vitimiza e fala assim, olha aí, por isso que tem uma estatística que os homens não deixam as mulheres falar na reunião, entendeu? Não, eu sou Mas muito autoconfiante você tá para essas achando bobagens. Maravilhoso. Então, eu queria trazer duas coisas rapidamente aqui, antes de escutar a sua resposta do sucesso consciente. Primeiro que você acabou de falar uma frase, uma parte da frase do Lao Tse, né? Que é outro Sim. mestre que você citou aí. Que ele fala, saber e não fazer ainda é não saber. Isso. Então não adianta eu saber tudo e não fazer, não colocar em prática. Aristóteles ele fala, né? O objetivo do conhecimento é a ação, não o conhecimento. Sim. Outra coisa, muitas vezes você pensa assim, olha os passarinhos, maravilhoso. Isso é outra coisa que a gente não para observar, né? Ali, os passarinhos. Do mesmo jeito que tem um barulho ali de uma obra, tem os passarinhos, mas eu escolhi escutar o passarinho. Mas tem gente que pensa assim, então é só eu elevar minha frequência, vou tomar um floral ali de bar, vou começar a meditar, vou constelar e a minha vida vai só melhorar? Olha, vai, amigo, só que eu quero te dizer uma coisa. Vão acontecer coisas no meio do caminho que vai parecer talvez que piorou. Porque é exatamente para você desenvolver seu músculo ali da sua alma, para você ser forte o suficiente para se desenvolver. Só que a maioria das pessoas, quando começa a piorar um pouco, é igual a reformar uma casa. Você vai reformar uma casa, que eu acho que vocês estão reformando o espaço de vocês lá, né, do Reunifix. Primeiro você vai bagunçar, vai levantar poeira. E aí o que vai acontecer? Depois, quando todo mundo chega e tá lindo, todo mundo, nossa, que maravilhoso, tá lindo. Só que muitas vezes, quando você tá num processo de transformação, pode ser que algumas coisas piorem, entre aspas, que parece que piorou, mas é a transformação acontecendo. Né? Aquela pessoa já não ressoa mais com você. Aquele cliente que te trazia muito dinheiro, de repente vai cancelar o contrato. Mas por quê? Porque ele vai te fazer reposicionar e criar uma outra solução que você não tinha hoje na sua empresa, que vai ajudar mais pessoas. Então aquilo que parece ruim, muitas vezes não é. Por isso é que essa dualidade a gente tem que tomar muito cuidado com ela. É bom ou ruim? Né? O que é bom? O que é ruim? E o que significa sucesso consciente para você, Cris? O sucesso consciente para mim, primeiramente, obviamente que é o equilíbrio em todas as áreas da vida, né? Comigo mesma, com a espiritualidade, com Deus, né? Quem chama de Deus, com a família, com o corpo, com a saúde, enfim. Só que eu acho também que sucesso qual é o legado que você está deixando dentro das pessoas? Isso para mim é um sucesso, sabe? Qual é a diferença que eu consigo fazer na vida das pessoas? Qual é o pedaço de mim que eu deixo na vida das pessoas? Qual é o pedaço que eu deixo e que melhora a vida daquela pessoa? Isso é um sucesso também para mim. Não só, também o conjunto da ópera, mas o que eu tô fazendo que eu tô deixando a vida de alguém mais fácil? Isso é um sucesso consciente para mim. Gente, eu amei essa sua consciente de deixar a vida das pessoas mais fácil, né? Porque eu considero isso, eu sou um facilitador, né? Eu sempre fiz essa pergunta, de que forma eu posso fazer isso mais fácil? De que forma eu posso fazer isso sem esforço? Com mínimo esforço, com o máximo resultado? E de que forma eu posso facilitar a vida das outras pessoas, né? E essa questão de deixar um legado, eu acho que faz muita diferença, né? E o legado que vocês estão deixando é muito lindo, é muito especial. E com certeza vocês estão deixando a minha vida melhor depois desse podcast. E a vida das pessoas que estão assistindo aqui também. E a gente não está aqui trocando elogios porque a gente combinou, porque é um network, ou porque é um ritual que a gente está fazendo aqui para agradar o outro. Não, é verdadeiro, é genuíno, né? E eu vejo que o sucesso consciente passa por a gente ter uma visão mais apreciativa também da vida. Então, como você falou, a vida é feita de escolha. São dois caminhos. O caminho do sucesso tradicional, esforço.
luta, né? Caminho ali do sucesso a todo custo. É um caminho, você pode escolher. Ou o sucesso consciente, que é o caminho da apreciação, o caminho de elevar sua frequência, o caminho de olhar para o campo, o caminho de se conectar com você, com a sua essência, com a sua alma, e a partir daí crescer, né, e chegar num resultado que vai ser totalmente diferente, né, em termos de qualidade, não só em termos de quantidade. Né? Então a gente junta todos esses resultados e é esse caminho que eu estou trilhando, né, essa causa que eu defendo hoje, né, que é essa causa aí do sucesso consciente. Eu fico feliz de ter aqui vocês para poder me ajudar a defender essa causa e me ajudar a mostrar que eu não estou doido sozinho. Né? No mínimo, eu não estou doido sozinho. Olha, Tocha, eu acho que você tem uma característica de um extraterrestre total. O pouco que eu conheço você, eu posso afirmar que você tem características de um ET. Né? E assim... Me fale mais sobre isso. Eu vou falar para você 3 coisas, tá? Uma que o primado da consciência, que não é um estudo, é uma realidade objetiva do universo, é a consciência. Muito bem. Como que eu melhoro a minha vida sabendo disso? Porque, afinal das contas, o conhecimento por si só não muda nada, né? Mas o que isso muda na minha vida? Muda só tudo. Só tudo. Então, quando a gente fala em sucesso consciente, esse programa, né, esse projeto do Clube da Transformação, lá o nosso projeto da Escola de Espiritualidade, Escola de Autoconhecimento e Transformação Humana, Reunifique-se, e vários outros focos de luz que estão aí no planeta, com esse objetivo de te acordar, cara, primeiro, existe vida após a morte do corpo físico, que esse é um paradigma é uma pílula difícil de engolir, como esse procedimento acontece, qual o método por trás disso, né? Enfim, o primado da consciência. Segundo, o conceito de servir. O que é servir? Será que você ter um filho, né, é servir? Será? Será que você disponibilizar um espaço, o teu tempo, que é o teu bem mais precioso, para você trazer uma informação, trazer uma experiência? Porque o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é uma troca de experiência, uma troca de jornada, cada um com a sua perspectiva. E olha que fantástico você poder ter a visão de um outro. Ah, mas ele tem a absoluta verdade? Lógico que não. Mas uma parcial da verdade, de repente, que é o que eu não tinha. O servir, ele pode estar também associado ao teu trabalho? Ou não? Porque se você não está no teu trabalho para servir, você não serve para trabalhar. Então, será que ajudar uma senhorinha a atravessar a rua é servir? Sim. Será que um CEO que está ali planejando, será que o investidor que está investindo nas empresas, ele está servindo? Então eu coloco isso tudo como uma pergunta para as pessoas se perguntarem o que é servir, né? E terceiro, se você parar para medita e analisa com calma, fecha o olho, com muita calma, com muito discernimento, e se pergunte: quem sou eu? Quem sou eu? Não, memória, planejamento, futuro, meu corpo, meus pensamentos, meus sentimentos, todas as coisas ao meu redor, minha profissão, tal. Não. Isso não é você. Quem é você? Pergunta. E aí vai acontecer um silêncio interno, se você investigar mais profundamente. Esse silêncio é o que a gente chama de consciência, que é o observador disso tudo. E se o observador, se eu sou o observador, se eu sou a consciência, eu sou co-criador da minha realidade. Então eu sou co-criador do universo, não? E engraçado que eu mesmo criei o universo para que eu mesmo me divirta. Aí na hora de me divertir eu não me divirto? Eu não sorrio? Eu não sou alegre? Eu não entendo de que eu mesmo criei para que eu mesmo possa me divertir. Então assim, eu não admito mais ficar choramingando pelos cantos, eu não admito mais ficar reclamando, eu não admito mais ser ansioso, sabe? Essa necessidade de futuro, isso tudo é uma doença, uma disfunção do eu, né? E de repente a gente caminha com essa conceituação para algo extra, algo fora daqui, algo que não é desse mundo.
E aí eu quero fechar, né? Enfim, a gente vai conversar mais um pouco, mas a gente está caminhando para o fechamento. Estamos caminhando para o fechamento e eu quero fazer esse fechamento para as pessoas se perguntarem, poxa, quem sou eu de verdade? Será que eu sou eu, que eu acho que eu sou? Ou será que eu sou um extra? Será que eu não sou daqui? Né? Jesus falou, pô, estou neste mundo, mas não sou desse mundo. Sim. Mas se eu não sou desse mundo, o que eu sou hoje? Se eu não sou deste mundo. Então fica a pergunta, tá? Maravilhoso. E eu me lembrei de uma coisa que eu aprendi com outro ser galáctico também, estelar, que é o Robson, onde ele me ensinou uma coisa fantástica que eu pratico todos os dias, que eu coloco a mão aqui. Pode até fazer agora aqui, a gente pode fazer rapidinho. Respira, pode respirar pela boca também, 3 vezes, ó. E aí você pode afirmar, eu me lembro quem eu sou. Eu sou. E aí você só deixa reverberar isso aí. É muito bom. E aí eu gosto de completar com uma frase que eu aprendi com a minha amiga Ramiata, que eu devo gravar com ela lá em Curitiba agora também, com uma pessoa muito importante na minha vida, que ela fala, eu sou a consciência em que tudo está contido, né? Todas essas historinhas, toda essa polaridade, tudo isso está contido aí também. E eu adoro fazer isso, abraçar uma árvore também. Ixi, tem muita história. Eu acho que esse é só o primeiro de muitos podcasts que nós vamos gravar, mas eu quero construir conteúdo, né, também para o Clube da Transformação, construir conteúdo junto com vocês ali para a gente fazer crescer todos esses nossos projetos. Me coloco à disposição de vocês aqui para tudo que vocês precisarem aí também. E eu queria ler aqui, eu sou muito intuitivo, né, como eu te falei, eu não necessariamente eu leio os livros inteiros, e não é porque eles são ruins, é porque eu tenho a minha metodologia, então às vezes eu abro como se fosse um oráculo, às vezes eu vou folheando e pego o que me chama atenção, às vezes eu vou no índice, e aqui me chamou a atenção esse aqui, olha, ego, eu e o ET, e eu quero ler um pedaço disso aqui. E eu nem li ainda, tá? Mas eu já conectei. A luta é contra mim, sou o guerreiro. Sou os dois, o que ganha e o que perde. Um me diz que já ganhei, o outro diz que é feliz. Sendo os dois, nunca ganhei. Sendo um, eu vencerei. Faço o que devo fazer, porque sei que vencerei. Essa luta é contra mim. Na certeza da vitória é que busco a minha glória. Se venci, não me orgulho. Se perdi, volto a tentar. Mas é certo que a vitória, porque hei de triunfar. Pois aquele com que luto é quem nunca vai me abandonar. Sou o ego iludido, que é o próprio inimigo. Lutarei contra o rei, mas o rei não lutará. Pois quem vence, já sabemos, é o rei lá de Judá. É aquele que oferece sua casa para morar. Esse lar pertence, basta apenas um sorriso de um ego iludido, para logo... Não, volta logo para o lar. Serve ao rei com gratidão. Tira toda a minha dor e serve a minha casa com amor. Essa luta acabou. Eu sou o rei do amor. Eu sou o rei, eu sou o amor. Sua casa é minha casa. A minha casa é o Senhor. Eu amei isso aqui, gente. Temos os dois centros de força em nós, o ego e a centelha divina, ou seja, o próprio Deus em nós. O que você pode me dizer sobre isso? O que vocês podem comentar aí? O autor do livro está aqui, né, Tocha? Mas você que convive com ele também, complementa aí. Que... Não, ele é perfeito, ele foi uma flechada, né? Deus. Mas é isso, né? O nosso pior inimigo e nosso melhor amigo tá ali, é o ego, é a gente com a gente mesmo, é a gente se vencendo todo dia, é a gente, né, decidindo todo dia ser uma pessoa melhor, fazer com alegria, fazer com amor. Eu falo para minhas filhas, sabe? Eu falo, minha filha, você vai tirar um prato da mesa, você tira esse prato com o maior capricho que você tem. Pega o prato, põe lá na pia, bonitinho. Porque você começa fazendo as coisas com amor, é desde as pequenas coisas. É ali. E o T. Harv Eker, do Segredos da Mente Milionária, fala uma coisa que eu amo, que é como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. É perfeito, exato. É nisso que eu acredito. Pode falar, pode concluir. Não, pode falar que então, Osho, eu sempre quando eu ouço a minha esposa falar, ela é o objetivo meu de vida. Mas não como carne também.
mas como espírito, cara. Tipo, eu, depois de ter escrito o livro, passado por essa jornada, e continuo na jornada do autoconhecimento e da busca pela paz, né? Que a paz é um estado. Eu olho para ela e falo, eu quero ser assim. Então eu tenho um exemplo do meu lado de paz, tranquilidade, calma, e isso me inspira demais, tá? Eu gosto de falar isso sempre, vou falar todo dia, você sabe disso, eu não tô falando aqui só porque tá gravando. Sim, e com todo respeito também tô apaixonado por ela. Tudo Tô bem. apaixonado por vocês. Não, fazer o quê? Faz parte. Eu não tenho apego, não é apego, solto, entendeu? Aí acontece o paradoxo, soltou, tá tudo certo. É que a energia de vocês é apaixonante porque ela é verdadeira e é essa centelha divina. E que com certeza vocês têm a sombra de vocês também. Não, Tocho. Se a gente ficasse junto ali, convivendo 30 dias, ia chegar uma hora que você fala, não, mas... Tocho, eu começo falando o seguinte, eu quero só comentar sobre essa parte, era para ser uma poesia. Eu fui intuído nessa poesia, né, e depois eu fui contextualizando, mas era para ser uma poesia, mas eles falam para mim que não é poesia, que tem uma técnica de poesia, mas enfim, o que se fala ali basicamente é que é o conflito entre a identificação com tudo, que a gente chama de ego, e a centelha do espírito, o imanifesto, o que a gente chama de Deus, a consciência. E o processo lindo que acontece no ser humano, e eu acho que comigo começou a acontecer talvez 0,0001%, não sei, mas começou, que é um processo de rendição. Esse ego, ele tem uma função, né? E essa função, se ela for bem trabalhada, ela se rende ao ser imortal que nós somos. Então, a identificação com tudo que existe se rende àquilo que é tudo que existe. E aí você nasce o novo ser, que as religiões falam do nascer novamente, que Jesus fala, né, para Nicodemos, Jesus fala para ele, você nascerá de novo. Aí Nicodemos, como assim? Vou voltar para o ventre da minha mãe? O cara, não, tolo. A sua consciência nasce. Então ela nasce nesse ambiente que aparentemente parece um ambiente hostil, que é de dúvida, de dor, de medo e tal. Então é sobre isso, é sobre o primado do espírito, mas não negligenciando o ego, não. Existem muitas pessoas que falam que o ego tem que diminuir, acabar com o ego, matar o ego. Não, o ego é a identificação que nós chamamos de individualização, que tem justamente o livre-arbítrio. Então o ego é que tem essa qualidade de poder escolher se render à centelha ou não. Nossa, mas é filosofia. Como eu escuto isso? Não é filosofia, cara. Rendeu-se ao todo, você recebe tudo o que você precisa. Tudo. Por meio de intuição, por meio de sincronicidades, por meio de prosperidade, por meio de relacionamentos, por meio disso tudo. Então essa rendição, que é um processo, eu entendo, que talvez esteja no início, né? A Cris não, aqui já está mais da metade, já para frente. E então eu entendo que a hierarquia divina, Tocho, só para fechar, ela é diretamente proporcional à nossa capacidade de amar. E a nossa capacidade de amar é inversamente proporcional à nossa rendição. É isso. Maravilhoso, irmão. Gratidão aí pela partilha. E eu queria também ler rapidamente aqui algumas dicas que você colocou aqui na página do lado, né, de como aumentar a sua frequência. Então, se você quer aumentar a sua frequência, eu vou dar um spoiler aqui do livro para inspirar você a comprar o livro. Como é que o cara faz para comprar esse livro? É na Amazon. Pode digitar Eu ET. Amazon, Eu ET. Entra lá e já vai. Tranquilo. Inclusive, hoje, só um parênteses, amanhã vai acontecer o lançamento oficial do livro lá em Balneário Camboriú, no Balneário Shopping. Amanhã não, desculpa, quinta-feira. Né? Hoje é terça-feira, então quinta-feira, dia 7 de março, às 19 horas, no Balneário Shopping, Livraria Catarinense, o lançamento oficial do livro Eu ET. É isso. Você fica se convidado. Se eu estivesse lá, eu iria com certeza, e quando esse podcast for pro ar, já vai ter passado, né, o lançamento. Claro. Mas eu acredito que pode existir outros lançamentos. Sim. Né? Quem sabe não pode fazer um evento lá em São Paulo também, para lançar o livro também. Tem muita coisa aí que dá para ser feita, né? E como eu falei, acho que a gente está aqui para contribuir, né? Para somar e para trazer alegria.
E gostei das dicas aqui, olha. Dicas simples, porque tem gente que fala assim, não, mas é só isso. Amigo, se você fizer isso, ó. Primeira dica, como aumentar a sua frequência? Bom, primeiro eu queria que você entendesse a importância, o que é a frequência e como é que você aumenta a sua frequência. Por que você tem que fazer isso? Depois você digita aí, ó, escala de Hawkins, aí pesquisa sobre esse tema também, entendeu? Que aí você vai começar a entender um pouquinho esse estudo, né? Que é outra coisa que eu vou desmistificar no Clube da Transformação. Um amigo meu que eu entrevistei, né, o Frederico, começou a desmistificar a escala de Hawkins, porque aquilo ali não é Hertz, né? Ele não foi medido em Hertz, mas isso é outro assunto para outro podcast. O importante é você saber que sua frequência é muito importante e você pode aumentar ou baixar ela durante o dia, você tem que se observar. Como é que você faz isso? Estudar sobre como funciona o universo e as suas leis. Você sabia que o universo tem leis? Tem. Coloca lá leis universais também, que você vai, Fala no livro, né? vai entender, né? E aí você começa a ver muita coisa. Fazer o que te dá prazer. Olha só como é que resume o que a gente falou aqui, que eu nem tinha lido isso aqui. Ajudar com alegria. Servir. É o resumo aqui do podcast. Ó. Trabalhar com alegria. Também. E estudar com alegria. Praticar meditação, yoga e tai chi chuan. Orar. Sentir amor incondicional. Buscar o autoconhecimento. Cuidar do corpo e da mente. Seguir a voz da intuição em tudo. Maravilhoso. Aí, ó. Pratica isso aí, meu amigo, que não tem como dar errado. Né? É isso. Esse é o caminho. E... gente, eu ficaria o dia inteiro aqui, a tarde inteira conversando com vocês, né? E tem gente que fala assim, mas é uma pena que a gente não tem mais tempo. Não é uma pena nada, tá tudo certo, é suficiente, né? A gente pode gravar quantas vezes a gente quiser, a hora que a gente quiser, que bom que tá tudo disponível, né? E com certeza a gente vai voltar a se encontrar, né? E voltar a produzir muitas coisas legais aí juntos. E eu queria que a gente fizesse um check-out agora aqui do nosso podcast, e saber de cada um de vocês como é que foi para vocês participar aqui do podcast Sucesso Consciente, esse podcast nômade agora, né? E deixar uma mensagem final aí para as pessoas que estão nos assistindo aí nessa conexão. Bom, para mim é uma alegria estar aqui. Eu sou uma ótima ouvinte, porque eu amo ouvir, amo aprender ouvindo. Eu aprendo muito ouvindo histórias de outras pessoas e então eu me considero uma excelente ouvinte. Então, eu quero agradecer o convite, foi muito agradável, como eu imaginei que seria. E sucesso, como tu falou, é você estar aqui tendo uma terça-feira, podendo estar com pessoas conversando de assuntos que elevam, né? Então, isso aqui foi um sucesso. Muito obrigada. Ai, gratidão, querido. Gratidão, porque você foi realmente uma ótima ouvinte, que eu e o Márcio falamos a beça. Sabe, eu sou acostumada, né? É, o contexto. Acostumada, né? Nossa, qual que é seu signo, hein, mano? Meu signo é aquário. Tinha que ser eu também. No meio de 2 aquarianos. Eu tenho uma filha aquariana também. Ai, você devia ter se preparado melhor, querido. Mas você já se preparou, como diz o Márcio, você já tá elevada mesmo, querido. Eu Olha. concordo, Márcio. Seu signo qual é? Eu sou escorpião. Escorpião. Muito bem. Fiel até na morte. Vai. Então, Tocho, bom, eu te agradeço pela oportunidade, te agradeço pela tua existência, cara, te agradeço pela tua vibração, eu te agradeço pela consonância que a gente criou aqui, pela harmonia, e não é de um lado não é com o objetivo de agradar, não. Né? Essa fase eu acho que eu já passei também. É com o objetivo de te estimular, fazer isso cada vez mais, cara. Sabe? Os anjos e os guerreiros da luz estão contigo, cara. Arrou, É. Os anjos da ignorância também. Mas pode ter certeza que para cada um tem 10 mil da luz do teu lado. E eu tô aprendendo a ouvir com a Cris. Tá? Hoje eu não tô falando muito. Hoje. Só pra você ter uma ideia. Então tá. Eu não tô falando muito. E eu declarei para mim mesmo esse ano que eu seria mais autêntico, mais espontâneo, mais original. E é isso que eu tenho tentado fazer, ser mais original possível, ser o mais autêntico possível. Ainda não cheguei lá, mas vou chegar aos poucos, é um processo. Então, hoje, esse papo aqui, cara, é transcendental, eu adoro, isso aqui é o que eu faria o dia todo, entende? Eu nas minhas reuniões de negócio, é assim, ó, é 1 hora de business, 1 hora de reunião, mais ou menos uns 5 minutos eu falo sobre negócios,
e 55 minutos, se alguém me der alguma chance, alguma oportunidade para falar sobre assuntos transcendentais, ali assim será. Então isso aqui é uma alegria enorme, ainda mais estar com a minha esposa aqui, a dama do xadrez, que eu falo que é a peça mais importante. Para quem joga xadrez sabe, se você perdeu a dama, acabou o jogo, negão. Acabou. Ei, perdeu a dama, acabou o jogo. A peça mais importante do xadrez é a que tem mais habilidades, é a que é a mais importante, mais imponente, mais eficiente, eficaz e produtiva, é a dama. Então toma cuidado com a sua dama, toma cuidado, fica de hashtag, fica a dica. Então eu acho que esse era o recado. E o outro recado é que seja feliz, sorria, independentemente das circunstâncias, busque o autoconhecimento. Tudo isso que o Tocho acabou de falar aqui, para quem ouviu, é baseado em testes. Eu fiz esses testes, eu tenho 47 anos, então durante essa pequena, grande jornada, eu pude testar essas coisas, esses aspectos, essas tecnologias. E esse aqui eu tenho certeza que é o primeiro de muitos, Tocho. Né, eu te convido, nós te convidamos para vir lá na Reunifix, tá lá, a gente está em reforma, mas quando estiver, né, a gente vai convidar o Tocho para a gente fazer um trabalho lá, e isso é o início de um grande projeto, pode contar conosco aí, porque der e vier, e sempre pensando no sucesso consciente. Eu adorei esse termo, a gente contextualizou ele aqui, mas a gente tem que falar ainda mais, claro, sobre o contexto. E né? vai ter o livro também agora, e muitas coisas vão acontecer ali. Esse é um movimento, né? Que eu tô ampliando ele. O Clube da Transformação já começou há 7 anos atrás no Instagram, né? Mas eu sinto que tudo é no tempo divino, né? Tudo vai acontecendo como realmente precisa acontecer. E o que eu faço hoje exatamente é isso. Eu faço um movimento e solto. Faço um movimento e solto. Eu acho que muitas pessoas confundem soltar com largar, né? Então não, você faz um movimento e aí você confia e solta. Igual eu senti de fazer esse movimento, né? Falei, olha, vamos gravar, senti que era agora, né? E aí a resposta que vem do campo me mostra o caminho que vai acontecer, né? Então quando vocês falam, não, a gente pode ir em Floripa e tal, vamos fazer, vamos acontecer, e deu tudo certo, né? E fico muito feliz, assim como eu espero que você também aí que está nos assistindo até agora esteja feliz aí com o conteúdo que você recebeu, que é mais de um conteúdo, mais do que o conteúdo, esse podcast transcendental, né? Ele vem da toda essa experiência de vida, de negócios transcendentais que nós já fizemos, né? De transformações, que é uma frequência que você recebeu aí. E eu espero, inclusive, que você tenha escutado esse podcast sem acelerar ele, porque como é uma frequência, você acelera, você não recebe exatamente na mesma frequência, né? Então, deixa o seu like aí, se inscreva no canal do Clube da Transformação, que bom que eu lembrei de falar isso. Queria agradecer a várias pessoas que apoiam esse podcast aqui, né? A Umbrella Contabilidade, que é uma contabilidade holística, eu quero que vocês conheçam a Ju também, que é uma pessoa maravilhosa, né? A Pri Nunes, que vocês conhecem, acho que tá me apoiando no projeto do livro, que é da Nunes Produtora, e também da editora Rio da Vida. O Felipe Queiroz, da Vocatio, que nos apoia aí na nossa comunicação também. A Mata, não sei se vocês conhecem a Mata, que são Superfoods Amazônia, maravilhosa. Eu quero que vocês conheçam também a Mata, que são assim, são alimentos muito nutritivos que facilitam a minha vida também. Então onde eu tô, eu tenho um leite vegetal de castanha ali para eu levar. Onde eu tô, eu tenho um superfood ali vegano, que tem 14 gramas de proteína com frutos da Amazônia, e que eu bato ali com um shake ali, eu tenho pronto, entendeu? Facilita a minha vida também, e tudo natural, né? Então são empresas como essa que são empresas de sucesso consciente também, né? Então eu estou conectando aqui nesse universo, nessa rede, esse tipo de gente, de negócio, de pessoas e de empresas, né, que me ajuda a cumprir com essa missão. E todos os dias de manhã, uma das coisas que eu agradeço ali, né, e adorei ali, gratidão, alegria e serviço. Amei essa trilogia, né? E todo dia eu agradeço a Deus por colocar na minha vida pessoas que me apoiam a cumprir com o meu propósito. E agradeço por eu ser uma pessoa que contribui para o propósito das outras pessoas também. E eu fico feliz que eu sinto que isso aconteceu aqui hoje, né? Mais uma vez. E todo mundo está saindo daqui melhor. E eu espero que inclusive vocês também, gente. Então, até o nosso próximo podcast Sucesso Consciente, em qualquer lugar do planeta. Gratidão, queridos. Gratidão. E aí vai fazer um tai chi aí, ó? Ainda tá filmando ainda, cadê, ó?
Aqui, ó. Quer fazer? Faz aí, olha, cadê? Mostra lá, vira aí, ó. Ó, mas a gente precisa criar. Só vai lá pro espaço lá, que tá filmando ainda, ó, vai ficar gravado no podcast. Você quer botar Só aparece ali, ó, aparece ali. Você vai Vou colocar falar? isso aqui, eu vou falar. Coloca aí. Vamos Não, lá, mas vem vamos fazer o fechar com Tai o Chi Tai pra gente Chi. também. Aqui. Olha só, você fez Tai Chi alguma vez já? Ah, acho que eu já fiz. Só que agora eu tô com vontade de fazer xixi, não Tai Chi. Ah, xixi. Não, mas eu prometo que a gente vai. Só não demora, né? Não demora. Bom, o Tai Chi. Quer mostrar lá ou aqui de lá? Eu vou mostrar de frente Vai, aqui, que fica vai, legal vai, para quem fica gravado. para quem estiver assistindo. Isso. Eu vou passar um exercício básico, porque o Tocho está querendo fazer xixi, então, e a minha esposa que eu conheço também. Mas para você, um exercício muito básico, que é o exercício número 1 básico do Tai Chi, que é o exercício de respiração consciente. Então você se posiciona, né, a gente fala que a montada do cavalo, com a coluna ereta. Lembrando que Tai Chi é uma meditação em movimento, é um dos aspectos do Tai Chi, né? Então o movimento que nós fazemos é de subida com as mãos, lentamente, e quando você sobe, você inspira. Quando você chega na altura do ombro, você baixa, expirando. Pelo nariz? Pelo nariz. Ó, você inspira pelo nariz, solta pelo nariz. Isso você vai fazer 9 vezes. Quanto mais lento você conduzir as tuas mãos e a tua respiração, mais consciente. Você vai perceber um padrão de energia nas tuas mãos, na descida e na subida, diferentes. Na subida é uma qualidade de energia e na descida é outra qualidade de energia. Você está manipulando o Chi. O Chi é a energia vital e o Tai é o grande, é a grande energia, o Tai Chi. Então o trabalho do Tai Chi não é uma filosofia, uma religião ou uma ginástica. Tai Chi é um estado de espírito, é um estado de ser Tai Chi. Tai Chi pode ser, um sinônimo de Tai Chi pode ser também considerado Deus, ou a energia primordial. Então olha, esse movimento você pode fazer em casa, você pode fazer no trabalho, você pode ir no banheiro fazer isso, Amei. Você pode fazer em qualquer movimento. Não, eu vou fazer isso de manhã, fazendo sanguês, de manhã, vendo o sol nascer com o pé na grama, que eu já faço um combo, entendeu? E você pode, se você que vai tentar fazer pela primeira vez o Tai Chi, ele se torna um pouco incômodo, porque você se torna consciente do seu corpo, da sua energia. Então ele pode dar um certo desconforto, você pode sentir um certo desconforto, mas à medida que você faz ele de forma lenta, esse desconforto é natural, é normal, é previsível, e à medida que você inspira, você solta, cada vez mais lento. Sim, parece incômodo. Pra mim tá maravilhoso. Porque as pessoas quanto mais incômodo você sentir, significa que mais acelerado a tua mente está. Porque você quer fazer de forma rápida. Essa é a natural. Essa é a entropia psíquica que nós temos na nossa Matrix aí. Agora, respiração lenta, fazer aqui pela última vez. E solta. E vamos cumprimentar os mestres ascensionados. Maravilhoso. Tai Chi. Esse cumprimento aqui, a mão direita se eleva ao coração. Uau. E você faz isso aqui, esse movimento, e agradece aos mestres, aos nossos guardiões, aos nossos anjos. Maravilhoso. E aí você fecha, sinal de continência. Viva! É isso. Viva! Sucesso consciente. Viva, viva, viva. É Gratidão, isso. queridos. Ai, gratidão, meus amigos.